se tu morresses amanhã, o que é que te arrependias de não teres feito? Pergunta. De não ter feito. Provavelmente seria se não conseguisse ver a minha avó hoje. Porque ela é mesmo das pessoas mais importantes para mim. Tipo, de toda a gente, eu só vejo a minha avó como assim uma velhinha bué querida que toda a gente na rua era incapaz de magoar, estás a ver? Tipo, ela é só mesmo simpática por natureza e eu vejo tipo, putos que são do prédio dela e assim que até tratam a minha avó bem, tipo, gostam bem da minha avó, porque ela é bem querida e é provavelmente das pessoas que eu mais sentirei algumas vezes falta ou mais iria sentir falta de não ter um bocado com ela antes de tchau, ires. O que eu me arrependia de não ter feito se eu morresse amanhã seria talvez aprender a tocar um instrumento musical. Maioritariamente eu gostava de aprender a tocar piano e é uma coisa que anda a adiar e a evitar porque pá, sei que é difícil e acho que como já tenho essa ideia, assim, já tão build-up na cabeça, tenho medo de falhar e então é uma coisa que eu nem tento fazer, mas acho que devia, mesmo só para tentar e ver se consigo e dedicar-me a isso, porque acho que era uma coisa que gostava de fazer. Nada, eu faço tudo para não me arrepender. Ai, de não ter viajado mais, de ter gastado todo o meu dinheiro que eu ganhei aqui. Não, sim, porque eu tinha dito qualquer coisa. Viajar pelo mundo inteiro. De não enfrentar o meu medo de alturas, por exemplo, saltando de paraquedas, algo que tipo, nunca fiz porque penso sempre que há o amanhã e o há de ser um dia e por causa disso nunca o enfrentei, mas certamente se morresse amanhã era algo que eu ponderaria fazer para não morrer sem enfrentar o medo. Se eu morresse amanhã, eu acho que eu me arrependeria de não ter aproveitado totalmente a minha família quando eu tive agora há pouco tempo no Brasil. Depois de 3 anos, eu voltei ao Brasil e dentro dos 18 dias que eu fiquei lá, eu acho que eu passei mais tempo com os meus amigos do que com meus pais. Eu estou a estudar pintura. Eu gostava de ser mesmo uma artista plástica e uma coisa que eu me arrependo diariamente e sei que me ia arrepender se eu morresse amanhã era de não ter desenvolvido isso, de porque é que eu não pintei hoje, porque é que eu não sou já uma melhor artista. Eu estou num meio tão bom, numa faculdade tão boa, com pessoas tão boas à minha volta, tantos artistas, e porque é que eu não aproveito isso, porque é que eu não vou falar com aquela pessoa, com aquele professor, porque é que eu não pintei, porque é que eu não pintei, porque é que eu não tenho um diário gráfico todos os dias, porque é que eu não estou a pintar, e isso só passa e eu arrependo-me sempre. Aproveitar mais tempo com o meu irmão, que hoje em dia estamos longe um do outro, devido a diversos problemas familiares e tal, não tenho como estar perto dele agora, mas acho que é uma das coisas que eu iria sentir assim mais arrependimento de não ter aproveitado o tempo com ele. Não ter tido uma relação muito próxima com o meu avô materno, quando ele ainda estava vivo. Eu era muito jovem e quando ia visitá-los, não passava assim tanto tempo com ele e arrependo-me um bocado, porque hoje em dia vejo que ele era uma pessoa fantástica e eu não tive a oportunidade de ter tido as lições de vida que ele poderia ter dado. E arrepender-me por não ter feito os 2 wraps de frango que ele me pediu fazer, e sim, isso pode parecer um pouco superficial, mas eu amo-a imenso e quero fazer os 2 wraps para a minha namorada para fazê-la feliz, e isso é o que me importa mais neste momento. É uma cena que quando eu morrer já me vou arrepender, que é o meu avô já faleceu e ele faleceu quando eu era muito novo e eu tenho bué remorso de não lhe ter dado mais amor, porque era um puto e não percebia as cenas que ele fazia por mim. Então ele já faleceu, infelizmente, já vou morrer com este desgosto de qualquer maneira, mas acho que é a única coisa que me arrependo assim.
muito pesada. Uma das cenas que mais me marca é ele tipo, já ser reformado e ir todos os dias ao café comprar gomas e esconder atrás da televisão, e eu chegava a casa e ia só direto às gomas, tipo, às vezes nem agradecia nada, e agora vejo tipo esses gestos e fico uma beca arrependido dessas cenas. De não ter dado o último abraço na minha família. Que isso é difícil. Eu me arrependo de não ter ouvido meu pai e sobre ter virado guarda-redes no futebol passado, isso lá em 2015, por aí. Eu achava que, pra mim, eu não era um bom guarda-redes, então queria ser mais jogador de linha mesmo, normal. Tentei, não consegui e hoje estou aqui. Trabalhador. Eu acho que é sempre importante e não conseguir fazer, prestar mais serviço à comunidade, ao povo mesmo. E eu diria que se calhar não consegui fazer isso porque, pá, a vida é complicado, já temos de pensar em várias coisas, temos de pensar em nós e no nosso futuro, e às vezes é difícil de pensar no futuro dos outros. E se eu morresse amanhã, acho que isso seria mesmo, talvez a maior amargo seria isso, era não conseguir ter ajudado ninguém realmente. E nós podemos estar sempre na nossa vida tranquila, mas há sempre pessoas que não estão. E acho que para quem tem esse privilégio de ter uma vida tranquila, também deveríamos estar todos em comunidade, certo? Ou seja, conseguirmos ajudar-nos uns aos outros, mesmo, especialmente aos que precisam mais. E pronto, acho que consiste nisso. Coisa que eu não posso mudar mais, que é não ter descoberto a minha vocação ou trocado meu caminho de carreira antes da minha avó falecer, porque no final eu me tornei professora e ela era professora e a gente compartilha muito da mesma caminhada, mas da mesma forma me arrependo e não me arrependo, porque eu acho que da forma que aconteceu faz sentido pro meu processo e eu sou uma professora diferente por causa disso. Se eu morresse amanhã, eu teria arrependido de não ter conhecido meu filho, porque ele chega em outubro, seria o maior arrependimento da minha vida não ter conhecido. Então, se eu pudesse falar, acho que a única coisa que me vem em mente hoje é essa, e não consigo nem pensar em outra. Provavelmente não ter estado mais presente com os meus pais ao longo de ter crescido, por minha escolha própria, de ter achado que nós começámos a não combinar, digamos assim, e eu me ter afastado voluntariamente e se calhar arrepender-me um bocado de não ter conseguido, pronto, feito mais para nos aproximarmos. Eu arrependo de não ter aprendido a falar alemão ainda, porque nunca tive a oportunidade de falar com os meus avós, da parte da Alemanha. E a razão por qual eu nunca comecei foi o meu pai achava que era muito agressivo para estar a falar connosco quando nós éramos crianças. Então ele ensinou aos meus irmãos e depois parou e nunca tive o tempo de voltar a começar a aprender alemão. Até escolhi alemão no 7º ano, mas não tive professores e agora não tenho tempo, então é isso. Eu gostava de ter passado mais tempo com, especialmente a minha mãe. Trabalho já desde os 16 anos e ela, desde que eu nasci, que ela tem 2 trabalhos, então é mais do género. Sinto que hoje, eu sou de Faro, estou aqui em Lisboa e hoje olho para trás e penso no quanto eu gostava de ter mais passado, não só com a minha mãe, tipo, com as pessoas que me são queridas, só que por outro lado é difícil, uma pessoa quer crescer, quer fazer parte de comunidades, quer evoluir e às vezes deixamos essas pessoas para trás. Mas pronto. Seria não ter ido visitar a sepultura do meu tio. Em primeiro lugar, quando ele faleceu, porque ele faleceu numa cidade muito longe de onde eu estava nesse momento. E eu poderia ter ido no momento, mas
estava numa situação muito complexa a nível familiar e não soube gerir aquilo, e há já bastantes anos. E eu ainda não fui, e sempre ficou na minha cabeça que eu ia ir, e ainda quero ir. E, aliás, eu quero ir caminhando quase que desde onde eu estiver, se calhar desde aqui até lá, que é bem longe, porque é uma cidade no norte da Espanha, mas sempre fica naquela de que eu quero fazer aquele caminho, chegar lá caminhando. E se eu morresse amanhã, acho que isso ia ser a cena que ia ficar mais triste de não ter feito. Mas eu espero realmente fazer. Provavelmente tinha feito as pazes com a minha mãe, porque estou sem falar com ela há 2 meses. O ano passado eu perdi o meu avô, e o ano passado perdi a minha avó, e ultimamente tenho sentido muito na pele o que é perder pessoas que não se substituem com nada. Por isso, provavelmente, o que eu faria já, se morresse amanhã, era fazer as pazes com a minha família e aproveitar os últimos momentos que eu tivesse com eles. Porque os amigos vão e vêm, mas a família não. E porquê é que ainda não fizeste as pazes com a tua mãe? It's a long story, mas também é um assunto um bocado delicado e complexo, porque também há muito aquele conceito de que é a tua família, tens de estar sempre a perdoar e a fazer as pazes, mas às vezes as pessoas portam-se mal, e em geral, e não é só para a família, também é para os amigos, às vezes é melhor recolher e ficares no teu canto e proteger a tua energia. Mas se eu morresse amanhã, like I said, eu ia falar com ela, nem que dissesse a minha última parte antes de ir, para ir descansada e leve. No fundo é não deixar por dizer coisas importantes, que mais vale resolver logo do que deixar arrastar, sinceramente. Num dia normal, eu acho que todos nós, todos os dias, pensamos que podia estar a fazer isto em vez de estar aqui sentada, ou estou num sítio e vejo uma pessoa com quem eu gostava de falar, ter uma conversa e não vou. Tipo, essa coisa que nos faz parar de fazer algo, acho que é um arrependimento diário, e que se eu morresse amanhã podia já ter feito tanta coisa, podia-me estar a sentir já tão mais completa, uma versão tão melhor já de mim.